Graça e paz. A mensagem a seguir é intitulada Vigiai e Orai. Vamos meditar na palavra com o pastor Evaldi. E que o Senhor Deus esteja abençoando a todos. Graça e paz. Nós vamos meditar um pouquinho aqui no capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 26, do versos 36 ao 46. Esta época de carnaval me faz lembrar disso aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo foi feito um rei momo. Então chegou Jesus com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando, achou os seus discípulos dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou-se junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, e partimos. Eis que é chegado o que me trai. Nós te agradecemos, Papai, pelo privilégio glorioso que temos de termos a tua palavra na nossa própria língua e através dela descobrimos quanto que o Senhor nos ama. Muito obrigado, Papai, por este grande amor que fez com que o Senhor deixasse crucificar o teu Filho amado naquela cruz, para Ele nos atrair no corpo dele, nos levar à crucificação, à morte, à sepultura e à ressurreição com Ele. Muito obrigado, Pai, que na ressurreição com Jesus, o Senhor nos deu o Espírito Santo para Ele nos orientar, nos guardar, Senhor. Muito obrigado. Está com o Espírito Santo à exposição da Tua Palavra e com o Senhor, Pai, o revelar Jesus Cristo a cada um de nós. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sentemos.
Mateus, ele conta um pouquinho detalhado aqui. Lucas já ele fala um pouquinho mais menor, mais curto um pouco. Esse Lucas revelou uma vez só Jesus orando na palavra, e aqui nós estamos vendo Jesus indo 3 vezes orar, e a mesma oração a Deus. Temos ouvido muitas e muitas pregações dizendo que Jesus Cristo estava com medo da cruz. Nós temos batalhado com pessoas, principalmente os religiosos, que acham, que Jesus estava com medo da cruz, por isso ele estava orando a Deus. E eu tenho dito a eles o que está escrito, por exemplo, em João capítulo 3, verso 14, que Jesus sabia que ele ia para a cruz, ele veio para isso, ele sabia perfeitamente que ele ia para a cruz. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então ele sabia, ele ia ser levantado na cruz como Moisés levantou a serpente lá no deserto. Com o mesmo efeito, só que agora era um efeito espiritual. Lá a serpente de metal foi para o veneno físico. Por isso que o Velho Testamento trata das coisas materiais. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento, que trata das coisas espirituais. Jesus não veio para resolver problema material. Claro que ele precisou demonstrar muitas vezes para o povo poder acreditar que ele é Deus, que tem todo o poder no céu e na terra. Então ele não estava com medo de ser crucificado. Não. É que não tinha outra maneira para que Deus nos justificasse do pecado adâmico. Jesus veio para isso, para nos justificar daquele pecado do jardim do Éden, aquele pecado que matou Adão e Eva para Deus, e toda a humanidade nasce separada de Deus por causa do pecado da incredulidade. Adão e Eva creram na palavra do diabo e deixaram de crer na palavra de Deus. Então, Jesus veio para resolver aquele problema. Porque não tinha tantas religiões no mundo na época, tantos homens religiosos, quantos sacrifícios eles faziam e continuam fazendo hoje, coisa que Deus não se agrada de sacrifício, chamando as pessoas que fazem sacrifício de tolos. Tolos porque é um sacrifício em vão. Quanta gente fica aí subindo escadaria, vai no morro, vai no meio do mato. É sacrifício em vão, sacrifício de tolo, porque é fácil a salvação. Então Jesus precisava morrer na cruz? Sim, ele precisava. Para quê? Para matar o velho homem. O velho homem tinha que morrer para dar lugar ao novo homem, ao homem espiritual, ao homem que obedece a Deus, ao homem que pode representar o céu aqui no mundo. Então Jesus veio para isso, para transformar o velho homem. Agora morreu e nós temos um novo homem vivendo em nós. Mas espera aí, não é o mesmo? Não, isso é espiritual. O velho homem foi fisicamente colocado em nós, quando o pai e a mãe nos colocou no mundo. Agora, Jesus veio para matar o velho homem e ser agora Filho de Deus, gerado por Deus, espiritualmente. Então eu fico pensando neste quadro,
E pensando nessa folia chamada de avaliação da carne aí, né? Eu fico pensando se nós continuássemos lendo, nós íamos ver quando Jesus foi colocado ali como o rei Momo, uma vestimenta fina, uma coroa na cabeça, um cetro na mão, e as pessoas dando volta, pegando aquele cetro e batendo na cabeça dele, outro pegava e batia, e ali ele sofrendo e calado. Muitas vezes nós não aguentamos, acho que nem uma batidinha daquela, e quantas ele tomou, quantas cuspidas deram nele, quantos charcos deram nele. Então eu fico pensando, esse é a idolatria para os homens hoje que não pensam no que aconteceu lá atrás. O que fizeram com Jesus, colocando-o como rei Momo, salve o rei dos judeus, e batia na cabeça dele. E ele não abriu a sua boca. Então ele estava aqui preparando os discípulos sobre a necessidade de ele ir para a cruz. Jesus, estava preparando os discípulos. Não tem outro jeito. Eu tenho que ser crucificado. Mas para ficar registrado aqui na palavra de Deus, foi que Jesus orou 3 vezes. Ele pediu 3 vezes aqui: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Que cálice era esse? É a crucificação. Realmente é um cálice amargo. Levar prego nas mãos, nos pés, coroa de espinho na cabeça. Jesus é Deus, ele sabe o que ia acontecer com ele. E ele então estava querendo que ficasse registrado aqui, para que os religiosos da época entendessem que aquilo que eles faziam não valia nada, e para que os nossos religiosos dos nossos dias entendam que se não levar o velho homem a morrer, não adianta, não há reforma para o velho homem. Não. Pode modificar um pouco, mas trocar a natureza, isso não é possível. Quanta gente boa tem por aí afora, fazendo sacrifício, pensando que está indo para o céu. Eu estava conversando com uma senhora hoje, ela dizia assim: Jesus podia vir, mas não completou ainda os escolhidos. Pronto, já precisei, né? Não completou os escolhidos, mas que coisa, quantas religiões por aí afora, né? Quer dizer que Deus então escolheu aqueles, enquanto não tiver todos aí, Jesus não volta. Se Jesus veio para todos, eu disse àquela senhora, olha o que está escrito aqui no capítulo 3, verso 17 do Evangelho segundo João. Ele não veio salvar os escolhidos, não. Ele veio salvar o mundo. Está aqui, ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não veio aqui para salvar os escolhidos, não. Se fosse escolhido, não precisava Jesus morrer na cruz. Para quê? Mas as pessoas não têm conhecimento e não querem conhecimento. A verdade é essa. Então Jesus morreu porque os religiosos não conseguiam resolver o problema do velho homem. Precisou Jesus ser crucificado para poder resolver o problema do velho homem, que acreditar que foi crucificado com Cristo e que morreu com Cristo. Esse velho homem é o que impede as pessoas de pôr em prática aquilo que agrada a Deus e pôr em prática aquilo que agrada ao diabo. Então Jesus levou ali os discípulos, pegou mais 3 e foi mais para diante no Monte das Oliveiras e falou para eles. 2 eram irmãos dele e Pedro. Então 2 irmãos de Jesus e Pedro ficaram ali
E Jesus foi orar, um pouquinho mais para frente orar. E foi uma oração tão curtinha, para nós parece tão curta, quando ele disse: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa deve ser a nossa oração. Ele está no comando. Não dá para mudar. Então, claro que Jesus sabia que ia morrer. Então, por que ele deixou aqui? Se tu queres. Claro que Deus gostaria de libertar ele daquela situação. Claro, mas não tinha outro jeito. Deus quer a salvação das pessoas. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Não é só predestinado, escolhido, não. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então a vontade de Deus é essa, que todas as pessoas sejam salvas, vindo ao conhecimento da verdade. Claro, a verdade é que liberta. Então, esta salvação só era possível e só é possível através da morte do velho homem. Enquanto o velho homem não morrer, Deus não tem condições de justificar a pessoa do pecado. É preciso que ela creia que foi atraída no corpo de Cristo, que foi crucificada com Cristo e que morreu com Cristo. Então, nesta morte é que Deus se satisfaz, porque ela creu que morreu. Então é a fé. Aí. Romanos 6, 6 e 7. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravo, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se não morre, não está justificado do pecado. Ué, mas e como é que fica o sacrifício? Como é que fica esses trabalhos tão grandes que as pessoas fazem? Vai de casa em casa e leva isso, leva aquilo. Esses são funcionários do diabo, oferecendo uma muleta falsa para a pessoa pensar que aquilo que ela está crendo vai livrá-la do fogo eterno. Não. Então Jesus fez uma oração aqui, então as pessoas não levam 10 segundos, mas ele ficou 1 hora, porque aqui ele, voltando no verso 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: então, nem 1 hora pudestes velar comigo? 1 hora nesta oração. Não é como essa que a gente faz hoje, né? Em nome de Jesus, amém. Não é assim. Ficou 1 hora. Por quê? Porque até você se concentrar, entrar, demora. A barulhada que passa, tudo. Então Jesus ficou 1 hora e os discípulos dormiram. Aí Jesus então falou: vigiai e orai, cuidado com esse negócio de dormir. Foi aí que Paulo aproveitou e falou, Efésios 5, 14 e 15, levanta, acorda gente, vocês estão dormindo, e o povo continua dormindo. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Dormiam. Quantos estão dormindo no meio dos mortos por aí afora essa hora? Quantos, né? Dormindo no meio dos mortos. E aí ele vai a segunda vez
e fala ali, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Mais uma vez ele coloca a vontade de Deus à disposição dele. Seja o que o Senhor quiser. Não está forçando. As pessoas hoje ordenam a Deus, né? Manda a Deus fazer. Aqui ele não está ordenando. Ele está simplesmente falando aqui para mostrar para as pessoas que fossem ler, como nós estamos lendo hoje, 3 séculos depois praticamente, que o que passou com ele, que não tinha jeito, ele tinha que morrer na cruz, era a vontade de Deus. Como é que a vontade de Deus podia ser essa? Deixar o Filho único morrer na cruz, crucificado? Essa é a vontade de Deus? Não, ele não tinha outro jeito, ele não tem, para salvar as pessoas. Não é que Deus é ruim para o Filho dele, não. Ele disse várias vezes, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Deus gosta de Jesus. Claro que, não tendo outro jeito para salvar a humanidade que Deus tanto quer que sejam salvas, Deus teve que usar o próprio Filho. Mas Deus não podia cancelar aquela lei lá do Jardim do Éden? Não podia. Não podia cancelar. Não podia e não pode, porque palavra de rei não pode voltar atrás. O que Deus fala se cumpre, é uma lei. Então ele não podia voltar atrás. Precisou enviar o Filho amado e deixar que ele fosse crucificado. E aí então, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados de sono. 1 hora orando também, né? Então ele demorou 3 horas na oração, segundo Mateus, sim. E deixando-os, no verso 44, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dorme agora e repousai. Ué, manda levantar e andar? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. E não demorou muito, chegou Judas Iscariotes ali com os soldados e etc., com porrete, com tanta coisa, para crucificar a Jesus. Judas Iscariotes, que tinha presenciado tantos e tantos milagres realizados por Jesus, acompanhou tanto tempo Jesus, agora por causa de 30 moedas de prata resolveu trair o mestre. Isso aqui para mim é uma coisa muito difícil, não de elucidar. Eu não quero elucidar nada. Mas como que uma pessoa que acompanha Jesus tanto tempo, comeu junto com Jesus, agora 30 moedas de prata, trair o mestre? Quer dizer, tanto tempo que ele andou com Jesus, ele não creu em Jesus. Este é o ponto que a gente tem que tocar nele. Não adianta estar fazendo sacrifício, não adianta estar... Para quem não crê, é sacrifício vir à igreja. Para quem não crê, é sacrifício. Eu ir lá? Então, por quê? Está traindo Jesus, a mesma coisa.
Ele preparou tudo para nós sermos salvos. E as pessoas traem Jesus como Judas Iscariote. Tanto tempo com Jesus. E agora 30 moedas de prata. E olha o trato que ele fez com aqueles religiosos. Aquele em quem eu der um beijo é ele. O beijo, por isso que tem um ditado por aí. Beijo de Judas, né? Beijo traidor. Quantos beijos traidores as pessoas tomam, né? Um beijinho no rosto, mas lá dentro do coração, sabe Deus o que está escondido. Então, Judas Iscariotes veio para prender Jesus e mostrar para aqueles soldados que era através de um beijo que ia mostrar quem era Jesus. E aí quando Jesus viu, é claro que ele sabe todas as coisas, e ele já foi perguntando: amigo, o que veio fazer? Com um beijo você vai me trair? E aquelas pessoas caíram de costa com uma palavrinha que Jesus falou. Imagina, por que não, né, ainda tinha tempo, mas foram em frente. 30 moedas de prata mais o pagamento, agora vamos em frente. Vamos continuar com a nossa obra de traição para Jesus. Essas pessoas que são contra a mensagem do novo, mesmo sabendo, mesmo ouvindo, quantas pessoas dizem: eu creio, é isso mesmo, está certo, mas não deixa de trair Jesus, porque sabe, mas não cede, não rompe com o diabo. E com isso estão traindo Jesus como Judas Iscariotes fez. Então, quando chega esta época, eu fico pensando nesse quadro. Que coisa terrível. Aí agora Jesus caminhando como uma ovelha para o matadouro. Os discípulos foram deixando. Até Pedro, que tinha confessado aqui que podia sofrer o tanto que Jesus sofresse, se fosse preciso morrer, ele ia morrer. Agora Pedro para na roda dos escarnecedores. E aqueles escarnecedores não viu? Olha lá quem é? É aquele que ficava enganando o povo, tá vendo? E Pedro não teve jeito de se defender. Claro que tinha jeito, mas é que nem muitos covardes que tem por aí afora. Eu não aguento ninguém falar mal da Bíblia Sagrada. Não aguento. Então, aqueles apóstolos ficaram com medo. Pedro, que disse que podia morrer com Jesus, e Jesus disse a ele: esta noite, antes que o galo canta, você vai falar que não me conhece. Eu? Mas que isso, Jesus? 3 vezes ele negou Jesus. Não conheço esse cara, nem sei quem é. Justo como Jesus tinha dito. Não sei quem é. Você é filho de Deus? Não. Você é santo? Que isso? Claro que sou santo. Não fique com medo. Pedro precisou chorar amargamente. Feliz. Aquele choro amargo. Feliz para Pedro, quando muitos não têm esta oportunidade de chorar amargamente por negar Jesus. Por que Pedro não falou para aquele povo: eu conheço e ele é
Medo da morte. Jesus havia dito para eles: olha, não temam aqueles que podem matar o seu corpo. Antes temam aquele que pode matar o corpo e levar a alma para o inferno, para o fogo eterno. Mas Pedro esqueceu e negou Jesus. Mas quando o galo cantou, ele lembrou. E saiu para fora e chorou amargamente. Pedro, o que você foi fazer lá no meio da roda dos escarnecedores? Quantos Pedro tem por aí afora, na roda dos escarnecedores, e vão ter que chorar amargamente, não mais neste mundo, mas lá no inferno, chorar e ranger os dentes, porque ouviram, disseram que creram, mas negaram Jesus. É uma lição muito importante para nós, mas que deixa muita tristeza. Tudo isso tinha que acontecer como lição para nós. Podia ter acontecido diferente, claro, mas tudo isso aconteceu como lição para nós tomarmos cuidado, vigiar, orar. O irmão tem vigiado, tem orado. É isso, está escrito: vigiai e orai. Pedro tinha passado por várias situações difíceis, mas continuava ainda com medo da morte. Tinha ouvido tanto, mas quanta gente já ouviu tantas vezes. Não entra na cabeça e desce para o coração. Às vezes fica por aqui mesmo. Sabe, mas para por aí. 3 vezes Jesus pediu, mas 3 vezes ele respeitou a vontade de Deus. Como a vontade de Deus era salvar todos, inclusive nos nossos dias, Jesus teve que enfrentar a cruz. Que bênção gloriosa esta, que aquele povo sem querer, na hora do julgamento ali, Jesus passando tanta dificuldade fisicamente, e quando o rei perguntou: vocês querem que eu solte Barrabás? Aquele ladrão, criminoso, ou quer que solta o rei dos judeus? Não, crucificam. Mas espera aí, eu não vejo nada de mal nele. Eu não descobri coisa nenhuma errada. E o povo gritava mais forte: crucificam, solta Barrabás. Eu achava que aquilo era coisa do diabo, mas era Deus dando para aquele povo aquilo que era necessário: crucifica-o. E para ficar do jeito que nós vemos hoje, quantos crucificados tem sem precisar, e quantos tem aí criminosos soltos, né? Quanto inocente porque matou, está preso, matou uma galinha, roubou. Então, isso serve para nós pensarmos, irmão. Pensarmos não para censurar essas coisas, não, para ver o que Jesus enfrentou, e com tantos anos que passou, ainda o povo não entendeu o motivo da morte de Jesus na cruz. Ainda querem se salvar por métodos humanos, quando que a salvação só é possível através da morte do velho homem, ao acreditar que foi atraído no corpo de Cristo
crucificado e morto com Cristo. Esse é o único jeito. Mas as pessoas querem se salvar. Fica mais fácil, né? Mérito. Ainda bem que a Bíblia Sagrada deixa claro que Deus não se agrada disso. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Deus não se agrada dessas obras executadas por homens no sentido de se salvar. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E ainda as pessoas acreditam em fazer isso, fazer aquilo, estão se gloriando, mesmo vendo escrito aqui, que está tudo feito, mas querem fazer para aparecer. Por isso que Deus rejeita o soberbo. Rejeita o soberbo exatamente por isso. Porque está tudo feito e eles querem fazer. O caminho é a morte no corpo de Cristo, mas vamos fazer diferente. O método do homem. Vigiai e orai. Isso aqui chama a atenção, irmãos. Vigiai e orai. Jesus tratou com Pedro e disse: olha, quem está usando você é Satanás. Por quê? Porque um pouquinho antes, quando Jesus estava preparando os discípulos, dizendo para eles: olha, você entregue na mão dos pecadores, Pedro chama Jesus de lado e disse: nós vamos pedir a Deus para não te acontecer isso. Não parece que era um benefício? Nós vamos orar a Deus para não te acontecer isso. Jesus não falou: Pedro, fica para lá. Jesus falou: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas celestiais, mas das mundiais, mundanas. Então era Satanás usando Pedro, um homem que deixou tudo para seguir Jesus. Era isso. E Jesus tinha já orado por Pedro quando Satanás queria peneirar Pedro. Então ele está querendo peneirar os amados, querendo tirar dos amados a segurança da salvação. Daí nós precisamos tomar muito cuidado. E que cuidado é esse, Senhor? Orar e vigiar. A oração é a arma do cristão. Quando o cristão está orando, vence toda a tentação. Mas orar com fervor, né? Em fervente oração, vens o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar,
Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, e que Deus não sentiu, que sua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.